Vamos lá, boa tarde a todos. Aberturas, 14 horas e 5 minutos do dia 22 de abril de 2015. Declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Miguel Lopes, Rafael de Oliveira, Jorge Martins e Antônio Bugalu. Ausente até o momento a vereadora Fabiana Alessandra. Pauta: a deliberação de atas de sessões anteriores. Está em discussão o relatório de não realização da 11ª sessão semanal dessa comissão, convocada para acontecer dia 14 de 4 de 2015. Então, não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade. Análise de matérias, com prazo do relator da comissão até 22 de 4 de 2015. Projeto de lei complementar número 4 de 2015 do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 556 de 20 de junho de 2007, Código de Urbanismo, e a lei complementar 534 de 16 de abril de 2007, Plano Diretor do município de Bragança Paulista e das outras providências, no caso das leis. Relator designado fui eu. Me liga daqui uma meia Na hora. verdade, eu coloquei aqui, já que nós temos alguns impasses indicados pelo Ministério Público, respondido alguns pelo Executivo Municipal, muitas dúvidas foram sanadas, mas ainda restam algumas, e diante também que nós temos um requerimento da casa pedindo uma audiência com a senhora promotora designada desse assunto, a senhorita Kelly. Estamos aguardando o retorno dela para estar tendo essa reunião. Então, diante do exposto, eu coloquei o meu relatório, que aguardaremos as maiores discussões em plenário. Coloco em votação esse relatório. Sim, vereador? É o caso das ex? Isso. Isso daí acho que eu fui contrário, né? O senhor foi contrário de justiça, tivemos um outro parecer favorável de uma outra comissão. Eu mantenho a posição contrária. Sim. Não, na verdade, agora, o meu relatório dessa comissão que a gente está votando, eu coloquei aguardando discussões em plenário. Aí, se o senhor vota favorável ao meu relatório ou não agora, entendeu? Não, eu voto... Não coloquei nem aprovação nem rejeição. Eu voto contrário o relatório do senhor, Sim. mantendo a minha posição da Comissão de Justiça. O mesmo. Tá ótimo. Vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria também, Rafael, naquela primeira vez que teve, né, Miguel, da questão também já foi contrário, né? Na questão da primeira discussão sobre os ex. E eu também sou contrário, Rafael. Só que eu não fiz nenhum relatório ainda a respeito. Eu não vi o relatório do senhor, acho que mantém naquela mesma época da primeira ou não? Não, então, na verdade, não. A nossa comissão não passou ainda. O Miguel da Justiça eu sei, foi mas contra. na justiça dele foi parecido com aquele outro? A minha posição Não, é um o meu pouco não tem nada a ver. diferente, apesar que o presidente tem razão quando fala que ele também não está sendo contrário, está sendo normal tramitação e discussão em plenário. Mas eu já vou continuar mantendo a minha posição que eu mantive na justiça. Sim, eu vou. Então, sim, eu vou deixar o voto então na plenária, para discussão na plenária, e depois eu faço a minha. Não. Vou acompanhar o voto do relator então. Depois eu faço a acompanho discussão que eu não fiz a documentação. Muito obrigado. Então foi aprovado o relatório com 3 votos, e um favoráveis e um contrário. Projeto de lei complementar número 5 de 2015 do Executivo Municipal, autorizando o Poder Público Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento Básico e Energia, delega as competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços públicos municipais de energia, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, autoriza a celebração de contrato de programa com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para execução desses e da outras providências. A relatora foi a vereadora Fabiana Alessandra. Pela aprovação, se os senhores quiserem, eu posso estar lendo o relatório também. Eu gostaria que você lesse. Vamos achar aqui agora. É o último? Vamos lá. 5, 4, esse é desse também. Aqui eu vou estar lendo então o relatório da vereadora designada, vereadora Fabiana Alessandri. O relatório diz o seguinte: somos favoráveis à aprovação desse projeto e os motivos desse nosso entendimento se assentam no fato de que a complexidade do serviço de saneamento básico na atual conjuntura política e administrativa do município de Bragança Paulista parece não suportar a execução dos mesmos por conta própria.
Por outro lado, a possibilidade de se instaurar no processo administrativo licitatório, objetivando a contratação de qualquer outra empresa capaz de executar o serviço de saneamento básico, tornou-se precluso, eis que o contrato da Sabesp encontra-se vencido desde 2009. Assim, há que se reconhecer que a Sabesp, de uma forma ou outra, implementou a tão esperada estação de tratamento de esgoto em nosso município, dando mostras de que, ao menos no que se refere a esse serviço, a agressão ao meio ambiente não vai mais ocorrer. O outro ponto positivo relativo à renovação, a nosso ver, consiste nos 45 milhões de reais que a Sabesp se obriga a repassar em 4 parcelas ao município para o fim específico de se aplicar na recuperação ambiental. É certo, porém, que esta iniciativa da Sabesp, reconhecidamente, representa a assunção da responsabilidade pelos danos que causou anteriormente ao nosso meio ambiente. Merece, entretanto, uma crítica à disposição constante no parágrafo único da cláusula 32 da minuta, que estabelece imediatamente, após a assinatura do contrato, a equiparação tarifária entre água e esgoto. Não nos parece justo tal previsão, pois representa total evidência um reajuste unilateral e isolado, sem se submeter ao crivo da regulação da Arcesp, agência própria para tal fim. Por todas essas razões, e considerando a essencialidade do serviço de saneamento básico para essa relatora, a renovação do contrato com a Sabesp é necessária. A conclusão, então, de tal relatório é pela aprovação. Coloco em votação aqui o relatório da vereadora Fabiana Alessandri. Eu voto favorável ao relatório da vereadora. Eu voto favorável também e quero deixar registrado aqui. Eu tenho o meu parecer na Comissão de Justiça, o qual eu fiz algumas apontações ali. Se eu não me engano, doutor, é quando fala de 30 mais 30, condicionando com a renovação. Eu deixei uma observação ali. Sim, deve. José Carlos, gerente de departamento aqui da Sabesp de Bragança Paulista. Eu tive uma informação do nosso jurídico que ela consultou a lei orgânica do município, que independentemente do texto da minuta do contrato, esse tipo de contrato, ele tem que obrigatoriamente, pela lei orgânica, passar pela Câmara de Vereadores para renovação de 30 anos. Juridicamente, eu não vou discutir, eu gostaria até que o nosso jurídico respondesse, mestre, mas independente disso, se tem que passar nesta casa, então acho que nós podemos tirar também desse contrato esta observação, né? Perfeito. Não tem... Não, perfeito, é só para entendimento mesmo. Pois não, senhor presidente, senhor vereador, a questão aí, o Zé Carlos, é que realmente a lei orgânica no artigo 42, ela estabelece que a concessão do serviço público de qualquer natureza tem que ser feita por lei complementar. Perfeito? Então, se nós interpretarmos que a minuta do contrato, que é um acessório desse projeto de lei, inclusive insuscetível até de emendas, tá? Ele está estabelecendo que a vigência do contrato é para 30 anos, renovável por igual período mediante o termo aditivo. O termo de aditamento, ou aditivo, ele está preconizado na Lei 866/93, que é uma lei federal. Muito bem. O que significa dizer que o executivo, com essa previsão, ele tem o poder de renovar por mais 30 anos, simplesmente se ele fizer o termo aditivo. E a concessão já permitida, eventualmente, se esse projeto passar e tornar-se lei, já está assegurado, por força da minuta, essa possibilidade. Para a segurança do município, seria o ideal exatamente que essa renovação de 30 anos fosse mediante submeter ao crivo do legislativo novamente, você entendeu? Obrigado, doutor. Eu quero deixar essa observação, Zé Carlos. Eu gostaria de ver isso, de ver essa mudança. É uma das coisas que eu tô propondo aí, que está no meu relatório, né? Os 30 aí a gente ainda discute, tudo bem, mas os 60 não tem como. Vereador Miguel, presidente, eu queria só mais uma colocação, eu vim aqui hoje para isso. Posteriormente à audiência pública, eu fiz uma consulta à Arcesp, né? Inclusive o representante Yazid, que esteve aqui na audiência da Arcesp,
ele fez a comunicação e pediu para que eu passasse para o Valdo, que foi quem presidiu a última audiência pública, e a notícia, né, que a gente está vendo todo dia aí, né, é que os 45 milhões de repasse proposto no minuto do contrato seriam absorvidos, vamos falar assim, pela tarifa. Não estou discutindo essa questão do 80-100, é outra questão. A questão é o seguinte, eu conversei hoje com o representante da Arcesp, eles não emitem uma nota, digamos assim, técnica, porque eles não estão regulando o município. Essa é uma questão de negociação. Mas ele deixou muito claro, inclusive nós recebemos um e-mail, não é um termo formal, mas por e-mail, de que os 45 milhões repassados à prefeitura, os 45, eles não têm nenhum vínculo com o cálculo tarifário futuro. Nenhum, absolutamente nenhum. Tanto é que as obras, se repassado o dinheiro para a prefeitura, se feito isso, a Arcesp não fiscaliza essa aplicação. Não tem nada, absolutamente nada a ver, deixar muito claro, nada a ver com a questão da tarifa. A tarifa, como eu falei na audiência, estou repetindo agora para a comissão, ela está fundamentada em custo de operação e produção do sistema. Que eu falei aquele dia, você tem uma ETA, tem um custo, você tem uma ET, tem um custo, tem energia. Esse custo todo, ele é o embasador, ele é a pilastra para a questão das tarifas. Né? Então, assim, só porque a gente ouve a Sabesp, não, eu ouvi muitas vezes, a Sabesp não está passando nada à prefeitura. Tá, sim, senhor, tá. Isso eu estou afirmando para vocês. Não tem nada a ver com a tarifa. Essa discussão é outra discussão válida, a equiparação. Tem uma abertura para isso, né? Eu não estou aqui do contrato, mas no artigo 7º do contrato eu vi, tem essa abertura lá. É outra coisa, viu, Jorge? É outra tá coisa. Está aberto na planilha. Mas se você for ver a lei... Então era bom que ele mandasse por escrito. Mas ele não vai... Então, talvez ele não dá por escrito, Câmara... fique aberto. Tudo bem. Eu só estou dizendo, reforçando, que foi um posicionamento técnico meu, eu estou reforçando que ele é real. Sim. Ele é real. Mas só que no papel não está. Não, no artigo 7º fala outra coisa. Nós estamos discutindo duas coisas diferentes. No artigo 7º fala equilíbrio do contrato. Então. Não, mas espera aí, é o que eu estou falando para você. O equilíbrio do contrato é, por exemplo, se eu fizer um investimento, Sabesp, eu vou fazer uma estação, supondo que fizer uma estação de reuso de água, gastasse aqui 150, 200 milhões. Aí você vai lá no final da conta, não vai fechar. Aí, concordo com você do artigo 7º, prevê isso aí. O que eu estou falando não é isso, Jorge. Estou dizendo o seguinte, os 45 milhões não entram na conta do ativo do município. Indiretamente, na realidade, se tiver esse aumento ou não, poderia passar, então, se ela teve um acréscimo no ganho, automaticamente no gasto, ela pode te passar os 45. Não diretamente, mas indiretamente. Não. Até no aumento da conta. Como não? Não tem como, na realidade é o seguinte, se você pegar lá, que nem no caso, vamos lá, 53 milhões, vamos entrar em detalhes, né? Mas da renda líquida lá no final. Se você pegar esses 45 milhões, se não tiver nenhuma contrapartida, automaticamente ele está embutido indiretamente. Mas como? Não tem. No aumento da tarifa de água, nós não temos nada em contrapartida. Ele não está entrando no fluxo. Claro, sim, não, pelo amor de Deus. Não, gente, eu vou deixar em aberto, mas eu gostaria que o senhor Darcete mandasse um documento. Não, mas eu não sou eu, infelizmente. Então, infelizmente, fica em aberto. Não, fica aberto. Eu estou afirmando que a Sabesp está se colocando. Você está afirmando, mas não tem papel. Vocês também, mas você também afirma e você não me comprova. Não, você está falando. Tá no documento, está aberto lá. Mas eu estou falando para você que o valor de 40. Então tá bom. Então assim, o valor de 45 milhões não entra na tarifa. Se você quiser teimar que entra, você. Não vou teimar. Eu vou falar que está indiretamente. Se não tiver contrapartida, indiretamente estão pagando tudo. Mas como é que você faz? Então vou fazer o contrário para você. Voltar, não, Rafael, então, só para a gente encerrar. Vou encerrar. Só uma questão. Vocês acham então que o valor tem que ser maior? Do relatório. Não, eu falo da contrapartida. Mas vocês não falam que tem que ser maior? Não, contrapartida. Então quando você fala que a população vai ser penalizada com 45 milhões, se for 90 é o dobro. Não estou falando que vai ser penalizada. Pode ser que entre. Está aberto. E esse pode ser. Só um minutinho, por favor. Eu entendi a colocação do senhor quando fala dos 45. Ficou claro. Tudo bem. Pois não, presidente. Não, só terminar a votação aqui, depois a gente abre a palavra de novo. Eu não perguntei para o novo vereador se para o senhor está claro. Eu falei com ele aqui, vereador. Tudo bem. O senhor tem o entendimento do senhor, eu tenho o meu. Por favor. Muito bem, parabéns. Não ponha palavras na minha boca, por favor. Vamos lá, vereador Jorge, a aprovação do relatório da vereadora, que é pela aprovação. Eu sou contrário e gostaria de anexar a minha minuta de proposta aqui, que foi apresentada para o prefeito, e eu deixei para as outras autoridades também.
Gostaria de fazer esse adendo dentro da questão, sendo contrário e colocando essa minuta aqui de proposta. Esse aí a gente tem que ver depois para colocar junto com não com o relatório, né? No caso, junto com o projeto, você disse, é isso? Anexar no processo. Então, a gente defere o requerimento para o presidente, ok? Vereador Bugalu, agora a votação do relatório da vereadora Fabiana Alessandri, pela aprovação ou não. Sou favorável, eu também tinha uma preocupação muito grande com isso, que ela colocou no relatório dela. Isso está no relatório dela também. A nossa preocupação era isso também, porque a população caiu na população que ia acontecer isso. Mas você explanou aí de um jeito que deu para mim, entendeu? Então, sou favorável. Tá, então, o relatório é aprovado por 3 votos favoráveis e 1 contrário. Sim. Um detalhe, o parecer, salvo engano, a vereadora, a relatora não está presente, mas me parece que ela fez uma crítica com relação ao alinhamento das tarifas, não é isso? Exatamente. Sim, ela mencionou isso aí. Isso. Então, mas acho que não é isso que o Jorge está falando com o Zé Carlos? Não? Com relação ao equilíbrio econômico financeiro? Não, na realidade o Jorge, acho que ele está falando do artigo 7º do contrato, e também, que diz o equilíbrio econômico. E fala indiretamente que os 45 seriam embutidos dentro de todas as situações que nós encontramos dentro do processo. E indiretamente a gente percebe que logo no início de um aumento de água e esgoto, se a gente pegar mensalmente isso, quanto vai dar nos 30 anos, a gente vai ter essa inclusão dos 45. Na realidade aqui, doutor... Eu acho que seria necessário o senhor José Carlos explicar só com relação a essa crítica e com relação a esse alinhamento. Ela faz crítica. Ela não faz isso aí? São duas coisas... São duas coisas só um minutinho, deixa eu ler de novo o parágrafo que ela faz essa crítica. Ela merece, entretanto, uma crítica à disposição constante do parágrafo único da cláusula 32 da minuta, que estabelece imediatamente, após a assinatura do contrato, a equiparação tarifária entre água e esgoto. Não nos parece justo tal previsão, pois representa total evidência um reajuste unilateral isolado, sem se submeter ao crivo da regulação da Arcesp, agência própria para tal fim. Aqui ela está comentando dos 80% e 100% que o Zé Carlos irá... Perfeito. A Sabesp hoje, ela cobra em Bragança Paulista e municípios do interior, o valor 100% da água e do valor da água ela cobra apenas 80% do esgoto, diferentemente de outras regiões metropolitanas e tal. Então, a ideia... só para ficar bem claro, hoje, todo o trabalho que foi feito, que está no relatório, ele é em cima de um fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? São as possíveis entradas e as possíveis saídas. Faz-se o fluxo de caixa. Esse valor final, a lei prevê que, ao final do contrato, tem que ter o equilíbrio tarifário. O que é o equilíbrio? O equilíbrio, na lei, é tão absurdo, mas tão absurdo, que nós teríamos uma cidade como Pedra Bela, se você vê se isso fosse ao pé da letra, que é uma lei federal aplicada, você teria que pôr um indicador monstro para você fazer o equilíbrio econômico-financeiro do fluxo de caixa. Então, eu quero dizer para você, os 45 milhões, por que eu não estou falando de 50? Aqueles 5 milhões que a obra que a Sabesp vai fazer, aquilo lá é ativo, aquilo lá pode entrar. Pode não, deve entrar. Dos 45 milhões não entra, porque a Sabesp vai tirar do caixa dela, da emissão... Não, isso aí eu acho que ficou claro. A equiparação é outro assunto. Não, isso ficou claro. A questão desses 45 milhões que vai sair provavelmente do ativo da Sabesp, isso aí está escapando do equilíbrio, até está entendido, embora com respeito às divergências do vereador Jorge do Proélio. A questão é o seguinte, isso foi debatido pela vereadora comigo quando da lavratura desse parecer, no qual ela me fez esse questionamento e eu, sinceramente, não soube respondê-la, porque se a Arcesp, que é a que vai ditar o critério do reajuste, como que se implantaria unilateralmente um reajuste no exato momento da assinatura do contrato e alheio ao crivo da Arcesp? Porque você há de convir que vai haver um reajuste. No bolso hoje do consumidor aqui vai haver. Não é isso? 11%. 11%. Então, esse reajuste, ele é decorrente dessa previsão contratual. Perfeito. Então, aí, Romeu, é uma previsão da minuta do contrato, que aí eu concordo. Tem uma discordância é técnico. A gente acata, aceita e acha que é legal abater 11%, que não é um valor significativo ao custo da água hoje, teoricamente, e que amortiza o acerto, digamos assim, daqui a 30 anos. É técnica, aí eu concordo. Se o vereador discorda, é uma proposta. A nossa proposta é equiparar. Não, nós não aceitamos equiparar. Então, é um contra-argumento. Agora, o que eu não posso aceitar
É assim, eu saber que alguma coisa que não está em discussão, quer dizer, não está, esses 45 milhões, se eu ouvir a toda hora que a Sabesp está dando com uma mão e tirando com a outra. Não tem isso. Não, se fosse assim, você pega municípios que tiveram outros benefícios, a tarifa ia ser... E a tarifa é única no Estado. Simples. Mas a Sabesp no tópico que nivela, que equipara da assinatura, ela está aberta a uma possibilidade de mexer nisso? É uma proposta da Sabesp, porque é para ser falado sim ou não, perfeito. Me parece que o vereador Jorge do Prado também incluiu isso. O Jorginho, dá uma checada nas suas propostas, me parece que está incluído isso aí, então, quando você me mostrou. É na questão do... Uma revisão sobre esse tópico que nós estamos falando, que é o que trata daquela cláusula que nivela. Então, nós temos aqui 4 propostas. Uma das propostas é a questão vamos por proposta também, até que já para esclarecer, porque eu vou colocar, já passei o documento para o senhor, que a gente pede a primeira que suprimisse esse parágrafo único, né? Que é daí que já logo no início a equiparação. No segundo, nós temos a situação que eu falo das obrigações da Sabesp. Ainda hoje de manhã eu estive na Hípica, nós estamos lá com vazamento de esgoto lá, parece que já encostou lá o pessoal da Sabesp para fazer o trato que precisa naquele local, né, que é a reformulação daquela caixa de esgoto. Então nós temos lá das obrigações da Sabesp. Até gostaria de deixar claro aqui também, porque a minha contrapartida que eu falo lá seria do quê? Seria das obrigações que nós temos que ter dentro do nosso município. Hoje nós temos uma cidade que é produtora de água, a gente bem sabe, somos produtores de água, assim, somos sim. Tanto é que o Piracicaba é um que depende dos nossos rios. Sim, não, vem de Extrema e vem também do Ribeirão Lava Pés, que continua descendo, vem do Anhumas e vem das outras nascentes. Todas as nascentes de Bragança caminham para o Piracicaba, é onde se emboca a água junto do Jaguari. Então nós temos o quê? Nós temos a questão de adotar medidas preventivas, que está no contrato, quando vier afetá-los. E eu acho que nós temos que ter um compromisso maior com Bragança. Sabesp já foi utilizado a represa, e nós temos que ter um compromisso maior, que seria de adotar medidas de manutenção, de prevenção, correção do meio ambiente, especiais dos corpos hídricos. Em Botucatu foi feito um trabalho desse. Eu acho incrível que só Bragança não consegue. Nós estamos aqui em Bragança, parece que não temos amor pela nossa cidade. E também da educação ambiental. A segunda proposta seria de referente aos 45, que aí eu entro, que é a contrapartida. Porque se não tiver contrapartida, na realidade, esses 45 vão ficar assim, dentro das contas, dos aumentos que vão ter, e vai voltar tudo para a Sabesp com certeza. Porque a gente pega na contrapartida é os 4%, que todas as cidades que fecharam as últimas aí, tiveram esses 4%, como São José teve 5%, São Paulo também teve, e Itatiba fechou com 3%. Então a gente vê aqui o quê? A gente pediu até em 8 parcelas, o prefeito ficou bravo comigo, falando o seguinte: se eu tenho um carro para te vender por 4, por que eu vou vender por 8? Aí eu falei para ele o seguinte, que nós temos o quê? Essa contrapartida. E quanto menos dinheiro vem, mais fácil da gente monitorar o que vai ser feito na cidade, porque a gente tem aqui construções que se começam e depois tem aditamento. Então é triste a gente ver a situação de Bragança. Por isso que foi pedido essa parcela. E por quarto, seria o quê? A cláusula 29, tanto é que o senhor bem colocou aí, se nós tivermos aí a questão da prestação regionalizada, nós podemos ter aqui até compromisso com outras cidades. Nós temos que ter, sim, compromisso com as outras cidades, mas acho que nós temos que pedir também para o governo do estado, governo federal, e a nossa sugestão é que a nossa tarifa seja tarifada e estabelecida pela Arcesp, deverá ser suficiente e necessária para o equilíbrio econômico-financeiro das operações da Sabesp no município de Bragança Paulista, entendeu? Fechando a nossa região. E, por fim, aqui a quinta proposta, que seria da questão da exploração de atividades no município. Hoje vou estar mostrando ainda mais no vídeo lá, mais na nossa sessão, uma cidade que já está embalando água, que também pode acontecer pela Sabesp, porque nós vamos ter uma crise hídrica que é muito pesada. A gente até entende que a Sabesp tem uma dificuldade econômica sim, a gente vai sofrer muito com a questão, mas nós temos que cobrar sim que Bragança seja diferenciada, porque nós somos produtores de água sim. Então, seria o quê? Que as atividades do município, serviços de esgotos, de água e esgoto, que fossem exploradas mediante autorização legislativa. Então, nós teremos que ter um contrato passando por aqui, que já estamos com a água de reuso, que já está praticamente pronta para ser utilizada, acho que falta pouco, então daríamos para trabalhar nesse contexto. Então, essa é a minha colocação. Só para a gente encerrar, então, votação, já votamos, damos encerrado aqui, 3 votos favoráveis ao parecer do projeto, e um contrário. Vamos dar sequência, depois a gente volta a abrir a palavra para novas explanações. Ok, vereador? E só queria finalizar aqui, que só para deixar claro... Só para a gente dar sequência aqui na pauta, sim, eu só depois vou terminar isso daqui, eu só terminando aqui, que é o seguinte, a receita líquida aqui foi colocada 53 milhões. Eu coloquei aqui que 4% daria 2 milhões. Se nós não pegássemos esses 45 e pegássemos a contrapartida, nós teríamos 63 milhões no final desse contrato. Então 45 é muito pouco, sim.
Dando sequência à nossa pauta, depois a gente volta a abrir os debates até com a participação dos outros membros da diretoria da Sabesp. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal acrescenta o inciso 6º do artigo 47 da Lei Complementar 702 de 17 de outubro de 2011 para a concessão de vale-alimentação aos conselheiros tutelares do município de Bragança Paulista. O relator foi o vereador Antônio Bogalu. O parecer é pela aprovação. Coloco em votação o parecer. Favorável. Favorável. Também favorável, vereador Miguel. Então está aprovado por unanimidade. Recebimento de matérias. Para análise e emissão de parecer com prazo do relator até 29/4 de 2015 e da comissão até 7/5 de 2015, projeto de resolução 1º de 2015 do vereador Tião do Foro altera e acrescenta dispositivo à resolução 10ª de 12 de maio de 1999, dispõe sobre a realização do precaver. Relator designado, se concordar, vereador Jorge Luiz Martins. Projeto de Lei 6/2015 do Executivo Municipal altera dispositivos e acrescenta o anexo 1º à Lei 3.162, de 29 de março de 1999, que dispõe sobre a regulamentação dos serviços de motosserviço do município de Bragança Paulista e da outras providências. O relator designado, se concordar, vereador Miguel Lopes. Não, tem mais coisa, vereador. Tem mais. Projeto de Lei 5/2015 do Executivo Municipal que institui o Sistema Municipal de Prevenção ao Uso e Tratamento dos Transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, SISMAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, COMAD, a Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas e o Fundo Municipal de Recursos para Políticas sobre Álcool e Outras Drogas no âmbito do município de Bragança Paulista, FUNREAD, e da outras providências. Foi designado o vereador Antônio Bogalu e visto que alguns conselhos já estavam vencidos, alguma coisa, ele já até adiantou o parecer dele para ser votado hoje mesmo, conforme já passado pelos vereadores, pela aprovação. Coloco em votação o relatório do vereador. No meu voto pela aprovação. Pela aprovação também. Miguel? Aprovado por unanimidade. Moção 6 de 2015 do vereador Tião do Foro, ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando apoio desse legislativo ao projeto de lei 1005 de 2013, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o abono variável e a jornada dos conciliadores e mediadores inscritos nos centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, cadastrados no núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflito e da outras providências. Foi designado o relator vereador Rafael de Oliveira. Moção 7 de 2015 do vereador Noe Camilo, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a concessão de incentivos fiscais aos proprietários de imóveis tombados no município. A relatora designada, se concordar depois, é a vereadora Fabiana Alessandra. Correspondências, balancete orçamentário referente às despesas da Câmara Municipal no período de 1º a 31 de março de 2015, recebido na comissão em atendimento ao disposto na resolução número 4 de 1º de março de 2000. Agora eu gostaria... A lista de presença, cadê a lista de presença? Lista de presença? É. A lista de presença tá aí? Não, tranquilo, já passei tudo que queria. Já lavei minha alma. Aqui eu gostaria só oficialmente de agradecer a presença do senhor Paulo Sérgio Ceroni, isso, né? Cenoni, da Sabesp, Marco Antônio Siqueira, da Sabesp, José Alves, de Assunção, da Sabesp, o querido vereador Padre José Milton, José Pereira, não, é? Geraldo Pereira Ribeiro, é isso? Da coluna Negócio Imobiliário, Ginaldo Pereira Ribeiro, Nilma, as letras, também da Sabesp, e Mauro de Oliveira. Agora eu gostaria de abrir a palavra aos nobres vereadores para mais alguma discussão, aproveitando que estamos com a diretoria da Sabesp aqui, no tocante que teremos a semana que vem, provavelmente, a votação do projeto, e quase uma das últimas oportunidades para estar debatendo junto com a diretoria da Sabesp. Deixo aberto aos nobres pares.
Eu só gostaria, então, José Carlos, dentro dessas formatações que nós tivemos dentro das audiências públicas, eu acho que nada vai ser mudado, né? Acho que não vai ter alteração alguma. Como eu falei para você, o que está sendo analisado, hoje eu não tenho como, sim, acho que você sabe melhor do que eu, existe uma proposta aí, essa proposta estão trabalhando nela. Eu não tenho ninguém, não sou eu que posso falar, eu estava conversando agora até aqui do lado, né? É viável os 80, ou 180 manter? É viável a proposta que você fez de pagar um valor fixo, uma porcentagem? É outra negociação. Sim. Você está entendendo? O que eu quero dizer, assim, já falei algumas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, o que está para ser votado é o que está aí. É uma proposta do Executivo. Não é uma proposta, foi uma negociação Sabesp, Executivo, veio para cá. A gente aqui, para esclarecer o que está nessa minuta. De repente, você tem duas... não passou na Câmara, tá? Eu não sei se vai ser aberta uma licitação ou não sei mesmo. Tecnicamente, o trâmite se passa pela Câmara ou não passa. Se tiver uma nova licitação, a Sabesp entra para ganhar, eu tenho certeza disso, concorrendo com outras empresas. Agora, se não passar e o Executivo entender que vai fazer uma nova negociação com a Sabesp, de repente chega a ser um consenso de pegar 60 milhões mais 5% ao mês durante 30 anos, ótimo. E pode chegar lá a Sabesp assim, não, eu não negocio mais, aguardo o rompimento do contrato e vou... Entendeu? É isso que eu estou falando. Eu não quero ser mal entendido, mas assim, eu trabalho numa empresa e eu acompanho o dia a dia da nossa empresa. E está no jornal hoje, você pegar a folha, você vai ler. Tem 7 empresas listadas lá com perda de potencial, digamos, como é que fala, de endividamento, coisa e tal. A empresa de saneamento é a Sabesp que está lá. Tem 5 ou 6 energéticas, é a Sabesp. Quer dizer, a condição financeira da empresa é maravilhosa? Não é. E quando ela fez a proposta, a empresa estava numa boa, foi antes da crise até. Foi no começo da crise, né? Então, quando eu falo, gente, eu tenho uma preocupação de que se a gente for... Porque se for negociar, você tem 2 hipóteses. Ou ela melhora a proposta, ou ela fala, não interessa. E vão para a licitação, porque para ela... se eu sou hoje o presidente da empresa, eu vou para a licitação. Eu não passo nada para Bragança e pego o município, teoricamente, sem nenhuma outorga. Ou, se tiver outorga, como eu tenho um crédito com o município, eu repasso ela de forma figurada. Bragança não vai ver esse dinheiro, na minha opinião. Agora, é óbvio, vamos deixar claro, é uma empresa do governo do Estado de São Paulo, tem as decisões que fogem da nossa área, da parte técnica, né? Tem outros interesses, inclusive, porque, como eu falei aqui, o reservatório Cantareira fica no entorno dos nossos municípios, Vargem, Bragança, Joanópolis, Piracaia, Nazaré, né? É tudo Sabesp. Então tem um interesse, tem, estratégico, é óbvio que tem. Isso pode ser explorado? Não sei. Depende do lado político da coisa, né? Então eu defendo, o que você propôs, por exemplo, eu diria que não tem absurdo, nada é absurdo. Se você está falando, ao invés de 45 milhões, deveria ser 200 milhões. Claro que é melhor do que 45. 300 é melhor do que 45. A única coisa que eu estou defendendo aqui é o seguinte, se for 345 ou 5, isso não vai entrar na tarifa. Essa é a única defesa que eu estou falando para você. Não, você pode duvidar, Jorge, mas eu estou falando para você que não. Senão é até um contrassenso, deixa eu falar para você, se o que você está falando é verdade... Não, peraí. Eu digo que está aberto. Está aberto, não existe. Está aberto, como que não? Não, então vamos supor, estando aberto, que seja verdade o que você está falando. Então, peça-se menos dinheiro na contrapartida, para onerar menos o povo, supondo que isso fosse verdade. Senão você vê, 90 vai dobrar, entendeu? Quanto mais dinheiro entrar, mais fica cara a tarifa. Então não tem isso, pode ficar tranquilo. A contrapartida que seria fundamental, eu acho. Ao meu ver, tanto é que outras cidades fizeram isso, né? E tiveram um rendimento legal, né? O que eu falei para você até na audiência, né? Comparar é muito difícil. Você vai comparar, por exemplo, Taubaté com Bragança. Tem que conhecer bem o fluxo de Taubaté, ver os investimentos lá, quanto que fatura Taubaté, é uma cidade industrial. Aliás, não assinou o contrato ainda. Itatiba. Não, eu não vou. É que a gente volta... Então, a gente vai voltar no mérito, né? Mas na realidade o que acontece? Nós, Bragança, o que acontece? Nós já tivemos esse contrato e já o que aconteceu? Nós não tivemos o trato que merecíamos. Tivemos sim a ETA, eu não posso falar mal da empresa, não estou falando mal da empresa, estou falando que é o seguinte, que ela já fez negócios melhor com outras cidades.
E Bragança, por ser, sim, produtora de água, volta a frisar que nós temos, sim, nossos ribeirões, nossos lagos, nossa preservação, que precisa ser feita até para a manutenção da própria cidade. Nós assistimos de perto que nós vamos ter uma crise hídrica, onde todas as cidades vão pagar e a nossa vai ser uma das últimas a pagar, mas vai pagar também. Então, o que acontece? Bragança tem que ser vista com os olhos diferenciados. Na verdade, o que eu vim aqui hoje, presidente, é nesse sentido. Falou-se bastante que os 45 milhões, tecnicamente, não está embutido na tarifa. É a única coisa que eu vi falar. O resto, tudo é passível de tudo. Pode chegar para saber e falar assim, a gente quer 100, não concordo. Pode chegar depois com a lei autorizada para renegociar. Vamos. A gente quer 45 milhões, não abro mão disso, ou abro mão, sabe? O que eu venho aqui defender é o que está aí hoje. É essa proposta, é o único documento formal que a empresa entregou para o Executivo e está com vocês na Câmara. O que eu falo que faltou também é a questão do próprio Executivo negociar um pouco com o Legislativo também, né? Foi feito aqui um conselho, da outra vez foi feito essa questão do contrato. Até eu gostaria que o Romeu falasse um pouquinho como é que foi a última situação da Sabesp. Foi feito um grupo de pessoas, né, para discussão da Sabesp. Queria só que falasse um pouquinho. Miguel Lopes também, que fazia parte do outro. Isso aí foi na administração do prefeito João Afonso Solis. E já havia discussão do contrato, só para a gente ficar um pouquinho claro? Ele instaurou uma comissão com vários representantes da sociedade civil, alguns do Executivo e outro do Legislativo. Do Legislativo, eu fui designado pelo então presidente da época, o vereador Ronaldo Teixeira, para que exercesse essa representatividade aqui do Legislativo. E ali essa comissão, ela durou, acho que por aproximadamente 8 meses, né, Zé Carlos? 8 ou 9 meses. E nessa comissão houve um amplo debate com a participação essencial da Sabesp, também da Arcesp. Fizemos várias diligências até a Arcesp, onde fomos tomar ciência das efetivas funções que a Arcesp teria, que a Arcesp ela vai funcionar como uma agência fiscalizadora, que vai regulamentar. Nada impede também, até por força da Lei 11.405 de 2007, salvo engano, essa lei mesmo, né, Zé Carlos? Essa lei que trata das diretrizes do saneamento básico, é uma lei federal. Essa lei permite também que o município crie a sua agência fiscalizadora. Basta ela criar uma autarquia, instituir, mas para isso implica em custos, que na época daquela administração não havia essa possibilidade financeira orçamentária para poder criar o que seria o ideal. Porque daí o controle não escaparia da esfera da competência do município, no qual, inclusive, ia ter uma participação incisiva até dos próprios vereadores no exercício fiscalizatório dessas funções. Mas, assim como Bragança, diversos outros, são 649, salvo engano, municípios do estado de São Paulo, a maioria não tem essas condições financeiras para poder instituir a sua autarquia. Razão pela qual a Arcesp, que é uma agência, uma autarquia do governo do estado de São Paulo, ela faz às vezes, mas para isso há necessidade de se celebrar o convênio. Então, nós apuramos tudo isso aí, discutimos muito o teor mas na época não se apresentou nenhuma minuta. Salvo engano, o Zé Carlos está aí presente, discutia-se só se ia renovar ou se ia licitar, se ia uma coisa ou outra, entendeu? Eu acabei optando, ao final, na condição de relator daquela comissão, eu optei, no meu entendimento, que a melhor opção para o município naquela oportunidade seria abrir o processo licitatório, o que não impediria, evidentemente, a participação da própria Sabesp, assim como demais outras interessadas. Por quê? Na minha visão jurídica, aquilo seria a forma mais transparente e que garantiria uma participação efetiva através de audiência pública da população. Enfim, eu fiz uma breve síntese, mas essa comissão, ela acabou finalizando com esse meu voto, com esse meu parecer. Ele foi rejeitado, só o meu voto e o do Sérgio Ferrara, salvo engano. Os demais conselheiros, 9 conselheiros, votaram contra, e cada um deles, ou na maioria deles, fizeram seus respectivos votos em apartado, todos justificando os motivos pelos quais estariam a votar contrário ao parecer que eu havia exarado. E assim foi, de modo que o meu voto foi vencido, e optou-se, então, desde aquela época, pela renovação do contrato de concessão com a Sabesp.
e juntamente com o convênio com a Arcesp para poder exercer a fiscalização. E ele falava no contrato internacional também, certame licitatório internacional, não? Não, isso eu sugeri no meu parecer. Na oportunidade, quando eu sugeri a abertura do certame licitatório, eu usei como baliza, na época, em 2008, 2009, a rodovia Fernão Dias aqui estava sendo objeto de uma licitação, na qual foi uma licitação internacional e que teve uma empresa, não me recordo se é uma espanhola, que ganhou a licitação. Então, nos moldes do que estava passando o país, ou até mesmo essa modalidade, eu sugeri no meu parecer que a prefeitura abrisse um processo licitatório, contratasse uma empresa especializada para fazer um edital de cunho internacional, para que fosse elaborado em 3 idiomas, no mínimo inglês, espanhol e português, exatamente, para poder ventilar isso aí. Só que, como eu falei, eu repito, o meu voto foi vencido. Sim. Entendeu? Não, foi só quem seguiu foi o Sérgio Ferrari e os demais conselheiros votaram contra, mas todos, ou a maioria deles, eu não me recordo exatamente, justificaram, entendeu? Sim. E com justificativas plausíveis, evidentemente, não podemos descartar. E aí, dali para cá, as negociações vêm se arrastando até a presente data. Qualquer dúvida a mais, por favor, fique à vontade. Obrigado. Só complementando o que o Romeu falou, e até para tirar uma dúvida, né? Naquela época, eu participei, eu não tinha direito a voto, mas nós participamos juntos, né? E eu diria que, basicamente, a minuta apresentada, que foi rejeitada na época dos vereadores, ela era muito parecida com o que tem agora. O que, de fato, o que mudou agora, eu acho que na época já... eu lembro até que teve uma participação muito efetiva do vice-prefeito, na época, o Gonza, né? E se batia muito numa questão de repasse mensal. Foi criado um fundo de meio ambiente, né? O professor Joaquim era o secretário. Isso. E tinha um repasse, aí tinha-se uma discussão de 6%, sem ter a contrapartida grande. 6% ao mês, 5% ao mês, 3%. Essa discussão virou e na votação a Sabesp se retirou e não dava nenhuma porcentagem. Sim. E nenhum repasse. Foi quando foi rejeitado pela Câmara da última gestão, dessa gestão aí, né? Dessa que a gente está se referindo, que foi montado esse grupo, esse comitê. Agora, até aproveitando, quero fazer uma pergunta. Vamos imaginar que se abra uma licitação e nenhuma empresa se apresente como interessada. Como é que fica? Você tem essa noção? Ocorre o fenômeno que nós chamamos que o certame é julgado deserto, porque nenhum interessado compareceu ou se prontificou. Evidentemente que nada impede de que se abra outro certame licitatório. Mas vai ficando, porque o serviço é essencial. Você sabe, a 11.445 garante isso aí. Agora, é verdade também que essa hipótese da deserção, que é quando não comparece ninguém, é muito remota. Isso se for uma licitação de cunho internacional. Entendeu? Porque o Brasil não tem muitas empresas que fazem isso, né? Se eu não me engano, é 2 ou 3 só. Então, evidentemente que para ampliar isso aí, teria que abrir um leque maior de possibilidades. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Mesmo, Zé, você deixou bem claro aí, né? A minha pergunta é, você falou que assim que assinar o contrato é 13% que vai subir. É isso? Se houver equiparação de 100%, né? Do jeito que está a minuta hoje, do jeito que está a minuta. Porque é o seguinte, só vamos voltar um pouquinho. Por exemplo, agora a Sabesp teve uma autorização da Arcesp por um aumento agora. Esse aumento é para o estado inteiro. Tá. Então, se do jeito que está a minuta passar e for negociar naquela base, você vai, ao invés de você pagar hoje 80% que você paga de esgoto relativo à água, você vai pagar 100%. Como é metade, metade é água, metade esgoto, esses 20% para igualar dá 11%. Certo. Financeiramente você tira 11% de aumento. Tá, e depois daí é só com a sobe perante autorização da Arcesp. É isso. Só nesses 11% pega os 30 anos para fazer Oi, pois não, desculpa. Então, no caso aí, vamos subir o 11%, assinamos o contrato, depois só com a autorização da SERP, da SERP, né? É isso? Demais, sim. Demais, sim. Sim, como é que a gente estava falando, que no contrato, a minuta, a minuta, quando ela fala a Arcesp que define os aumentos. E é para o estado inteiro. É que hoje Bragança, eu vou até fazer o contrário. Não é que o que na minha opinião eu defendo assim,
O que a gente está fazendo hoje é justo. Porque, assim, Bragança e alguns municípios são a exceção, que ainda temos o prêmio de 80%. Teoricamente. Então, assim, se você equiparar 100 em 100, é como todo mundo paga. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque pôs na cabeça do povo que assim que assinar o contrato, como deu 45 milhões, vai dar com a mão da outra. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para a gente. Se for aceito o contrato como está, equiparação do esgoto para a água, dá um aumento amanhã de 11%. Se você pagou uma conta de R$100 esse mês e equiparou, você vai receber 111 a conta. Essa dúvida, porque é isso que vem para nós. Falando, não, a Sabesp está dando 45 milhões e depois vai tirar nos custos, nas tarifas. Então, eu também ouvi a semana inteira isso aí, por isso que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta para a gente também criar um pouco. A gente até, isso aí, oficial não, o e-mail da Arces falando isso, né? Então, essa é a preocupação, Rafael, é só de elucidar, entendeu? A questão de decisão, se vai votar do jeito que está, se não vai votar, isso aí é da cabeça de cada vereador, da decisão, da linha, pelo amor de Deus, longe de interferência nesse sentido. O que a gente traz, quando alguma coisa, como eu falei para o Jorge, né, das coisas que ele escreveu, de repente, se você for escrever alguma coisa, alguma sugestão, pode ser até mais contundente que a dele, agora é a opinião dele. Não se discute isso. O que a gente quer discutir é assim. Não foi minha opinião, viu? A opinião foi das audiências públicas. Mas você entendeu o que eu estou falando. Entendi. É diferente. Quer deixar claro que não sou eu, não. É diferente, por exemplo, você fala assim, olha, a partir de agora, assinando um contrato com a Sabesp, vão trazer 3 diretores internacionais aqui. Eu vou vir aqui, vou desmentir, gente. Isso não existe. Então, a mesma coisa, você entendeu, né? Uma coisa é opinião, uma coisa é técnica. Eu estou defendendo a técnica. Porque nós estamos, além das audiências públicas, nós estamos na rua, nós estamos vendo todos falar. Outra coisa que me pergunta para mim, isso a gente tem que saber. Se sair a Sabesp, quem vem? Aí que é a nossa preocupação também. Né? Porque as outras, está tudo aí, corrupto, todas. Quem não vai pôr? Agora, a licitação está aí para existir, para a gente ver o que é melhor. Né? Então é isso aí. Queria registrar a presença da vereadora Rita Vale também. Mais alguma coisa, nobres pares? Muito obrigado ao José Carlos, a toda a diretoria da Sabesp que veio aí, vereador Padre Josemildo. Então, encerramento, nada mais havendo a ser tratado, declarar encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14h55. Opa, pode, claro. Oi? Claro. Está deferido a cópia da... Exatamente. Às 14h55, ficando os senhores vereadores convocados para a 13ª sessão da Comissão do Exercício a ser realizada nesse auditório em 28/4/2015, às 14 horas. Boa tarde, muito obrigado a todos da assessoria.